Gente, vocês estão vendo que eu só subi com a Bíblia hoje, sem esboço. E eu preparei um esboço. Só que Deus tocou no meu coração e Ele disse assim, durante o louvor, e Deus faz isso, eu podia ter falado antes, mas Deus é Deus. Dá risada, né? Porque, cara, eu falei, sério? Aí, não contente, fui para minha sala, falei, bom, eu vou levar o computador e a Bíblia. E eu estava no caminho, e eu senti o Espírito Santo me falando, olha para sua mão e veja o que você prefere escolher e confiar, no seu esboço ou na palavra de Deus. E eu falei, é isso aí, Deus, então vamos que vamos. Eu sei o que eu vou falar, tá? Então assim, não estou aqui chutando não. Mas eu creio que Deus quer direcionar hoje de uma outra forma, e eu sou completamente aberto para aquilo que Deus vai fazer. Quem me conhece, quem anda comigo sabe que, cara, eu gosto de obedecer, e quando Deus manda a gente faz. Hoje eu quero falar para vocês a respeito da história de Sansão. Quem aqui conhece Sansão? Sansão era aquele fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Brincadeira, essa é uma música, quem já ouviu essa música das crianças aqui? Antes que a galera pira, a galera fala, herege. Não, calma, é só eu tenho 2 filhos, então eu sou muito acostumado a conhecer as histórias bíblicas, os heróis e tantas outras histórias através das músicas, né? Aline Barros, Diante do Trono. Então são várias, e tem essa música que diz, Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Bom, a história de Sansão, a gente não pode começar falando a história de Sansão sem antes trazer um contexto para que vocês entendam. O que eu acho mais incrível na história da Bíblia é que sempre quando uma pessoa foi bem sucedida foi porque ele preparou um sucessor. Foi assim com Abraão. Se a gente começar a história através de Abraão, nós vimos que Abraão preparou Isaac, que preparou Jacó, que preparou José. Foi uma linha sucessória incrível, e aí houve o sucesso. E aí quero te falar uma coisa, sem sucessor, meu querido, sem sucesso. E a Bíblia prova isso. Acabou José, o povo ficou lá 400 anos escravizado lá no Egito, e Deus levanta um outro homem, um homem chamado Moisés, que foi um homem incrível, libertou o povo e preparou um outro sucessor chamado Josué. Josué foi um homem incrível, marchou ao redor de Jericó. Essa história também tem lá no CD da Aline Barros. Mas ele marchou ao redor de Jericó, levou o povo até a terra prometida e tal. Só que Josué falhou miseravelmente em não preparar um sucessor. E ele morreu. E aí nós entramos de forma bem rápida, bem resumida isso que eu estou te falando, na era dos juízes. A época dos juízes demorou aproximadamente 300 anos, mais de 300 anos, um pouco mais de 300 anos. Mas dentro desse tempo, Deus levantou pelo menos 12 juízes, que é relatado na Bíblia, você pode ler, então são muitos homens, e Sansão foi o último dos juízes, e foi o homem, o juiz mais famoso, mas ao mesmo tempo o juiz mais imaturo de todos, o juiz mais problemático de todos, o juiz mais, eu não posso falar revoltado, mas, cara, ele tinha algo que não combinava com o perfil de alguém que seria o libertador. Como que funcionava? Por que você vai me perguntar, Ramon, mas por que Deus levantou todos os juízes? Porque é o seguinte, o povo de Deus, entenda esse ciclo comigo aqui, o povo de Deus estava lá todo feliz adorando ao Senhor, e aí eles se misturavam com outros povos, com deuses pagãos, começavam a idolatrar esses deuses. Aí Deus permitia com que eles fossem oprimidos, assolados por esses povos, filisteus, ou seja lá qual fosse, e aí o povo clamava, se arrependia, chorava, e Deus, por sua misericórdia, levantava um juiz, e esse juiz era o libertador do povo, e aí tudo ficava bem, o juiz restabelecia a ordem, restabelecia a adoração ao Senhor, o povo ficava bem, o povo começava a prosperar, o juiz morria, e estava tudo bem, e aí voltava o ciclo de novo, o povo se misturava, o povo começava a adorar deuses pagãos, começava a fazer outras coisas, o povo era assolado pelo seu inimigo, o povo clamava a Deus, Deus levantava um juiz, e aí o juiz vinha e restabelecia a paz, o povo ficava bem, prosperava, e o ciclo era esse. E na época de
de Sansão, o povo já estava sendo oprimido durante 40 anos pelos filisteus. Durante 40 anos, os filisteus estavam oprimindo o povo de Israel. E aí o povo clama, o povo ora, o povo intercede, pede perdão, se arrepende dos seus pecados. E Deus fala, então tá bom, já que vocês se arrependeram mais uma vez, eu vou estender o meu favor sobre a vida de vocês e eu vou levantar um libertador. E esse homem será Sansão. Ponto. O que eu quero falar para você, a história de Sansão, se você pegar esses 4 pontos que eu vou levantar no dia de hoje aqui, são pontos exatamente iguais aos da nossa história. Eu vou falar do chamado ao favor. Primeiro, Sansão foi chamado, eu vou passar rapidamente os pontos aqui para que você entenda. Sansão foi chamado, depois existe a experiência, aí depois existiu a imprudência, e aí então existe o favor. Na nossa vida é assim, você foi chamado por Deus, e aí você tem uma experiência de fé com o Senhor, você entrega a sua vida ao Senhor, você tem revelações, profetas vêm, profetizam sobre as suas vidas, e tal, e é aquela coisa incrível, e aí de repente você se vê numa situação onde você acaba sendo imprudente, você flerta com o pecado, assim como Sansão flertou com o pecado, e aí você se vê numa situação muito delicada. Por quê? Porque o pecado te afasta da presença de Deus. O pecado faz com que o favor de Deus se afaste de você. E então você vai, você clama, você fala, você chora, você diz, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, me perdoa. E aí Deus vem e estende favor novamente para a sua vida. Isso é tão óbvio. E quando eu li isso, e quando Deus me trouxe essa revelação, eu falei, cara, é exatamente o que nós vivemos no dia de hoje. É exatamente esse ciclo. E nós já temos o final de uma história que poderia nos servir de exemplo, e muitas vezes nós queremos continuar lutando pelas nossas forças. Antes que você fale, deixa eu te falar, a graça, ela nunca sai de perto de você. A graça é um favor imerecido, Ele estendeu a graça, e a graça vai estar lá para sempre. É a graça de Deus, ela é hiper. Só que o favor, só tem o favor quem obedece os preceitos, quem obedece a palavra de Deus e quem tem vida com Deus. Mas para chegar até lá, eu vou destrinchar isso aqui, eu quero que você acompanhe comigo. A House Mix, nem se preocupe em passar muito aqui, cara, porque, tá? Eu sei que vocês prepararam o PPT, então, fiquem em paz. Eu quero ler com vocês, Juízes capítulo 13. A partir do versículo 2, diz assim: havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse: eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará luz a um menino. Vou parar aqui um pouquinho. Deus chama pessoas e usa de situações extraordinárias para que pessoas cumpram um propósito extraordinário. Você vê como Deus muitas vezes, cara, Deus ele é a pessoa mais criativa que já existiu, mas Ele tem um padrão. Se nós pegarmos a história, quantas mulheres da Bíblia não eram estéreis? Estéreis? É isso aí? Serginho está ali, é isso aí? Beleza. Quantas mulheres não tinham esse problema e Deus, cara, tocou, o anjo falou e essas mulheres tiveram filhos e os filhos foram pessoas incríveis. Nós vemos aqui, nós vimos lá antes, Sara. Sara era estéril. Deus diz para ela, toca na vida dela e ela tem um filho. Rebeca era estéril. Isabel era estéril. Isabel João Batista, lembra? Ela era estéril também. Maria não era estéril, mas era virgem. Cara, Deus faz coisas extraordinárias para um propósito extraordinário. Aqui, a esposa de Manoá, não se sabe o nome dela, mas a esposa de Manoá era estéril. Mas Deus tinha um propósito. E Ele continua dizendo: por isso tenha cuidado e não beba vinho nem bebida forte, e não coma nenhuma comida impura, porque eis que você ficará grávida e dará à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus. Nazireu significa consagrado, separado, tá? Desde o ventre da sua mãe. E ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Aqui eu quero te falar uma coisa.
Deus levanta pessoas para começar um trabalho, e muitas vezes essas pessoas não são as pessoas que finalizam o trabalho, porque sabe quem realmente libertou o povo? Um dia, todos nós fomos libertos, há mais de 2000 anos atrás, numa cruz, por um homem chamado Jesus. Você foi liberto por esse homem extraordinário, para um tempo extraordinário, amém? Vou continuar aqui. Então a mulher foi ao seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio falar comigo. A sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus. Então, primeiro ponto, ele foi chamado, o próprio Espírito, o próprio anjo do Senhor. E aqui eu quero te falar que isso aqui é uma cristofania, que é uma aparência de Cristo no Velho Testamento, tá? Porque depois eu vou te mostrar esse nível de experiência que Manoá e sua esposa tiveram. Mas Deus tem o chamado para Sansão começar a libertar o povo das mãos dos filisteus, da mão dos inimigos, da opressão dos inimigos. E deixa eu te falar uma coisa, se você está aqui hoje, é porque Ele te chamou. Cara, você não caiu aqui por acaso, você não tropeçou aqui, talvez você nem quisesse estar aqui, você fala: cara, eu nem sei o porquê que eu estou aqui. Deus tem um propósito para a sua vinda aqui nessa noite, ou para você que está nos assistindo online. Sabe, Jeremias 1,4, Jeremias uma vez abrindo seu coração, se sentindo pequeno, se sentindo minúsculo, e Deus fala: eu te escolhi desde o ventre da sua mãe, eu te separei, eu te consagrei. E toda vez que você não se sentir chamado, ou não se sentir especial, leia Jeremias 1,4. Aquela palavra não é só para Jeremias, meu querido, é para você também, é para mim também. Toda vez que você se sentir desamparado, saiba que você foi chamado para um tempo preciso, para que você se levante como uma voz, e como libertador das pessoas que estão presas, acorrentadas ao pecado. Sabe, como nós temos que fazer? Como nós apresentamos o Evangelho às pessoas? Nós apresentamos o Evangelho da graça. A Érica disse aqui naquela pregação da conferência, nós temos que apresentar: olha, o Evangelho da graça é isso, a graça é isso, é o favor imerecido. Deus te comprou por um preço de sangue, para que você tenha um tempo especial com Ele. Mas aqui dentro, para quem já conhece, nós temos que saber pregar a santidade. Porque através da santidade, você é empoderado pelo Espírito Santo. Você tem um encontro com o Senhor, você começa a caminhar na vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável, e Ele começa a se mover a seu favor. As portas se abrem, Ele estende o favor dEle sobre a sua vida. Entenda isso de uma vez por todas: você não é um acidente. Se alguém te falou isso, errou de forma categórica. Você não é um acidente. Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e falar: você não é um acidente? Vocês acham que Sansão foi um acidente? Quem é que acha que Sansão foi? Aconteceu. A mulher lá era estéril, Manoá estava felizão, mas sabia que não podia ter filho, e aí está tranquilo, aconteceu. Não, Deus tinha um propósito, um tempo extraordinário para uma pessoa que seria uma pessoa extraordinária. Amém? O segundo ponto que eu quero abordar com vocês é a experiência. Então, primeiro, você entende que você foi chamado. Amém? A criançada Você entende que você foi chamado, amém? Só que se você for chamado e não tiver uma experiência, de nada vale. Sabe por quê? Porque hoje está cheio de gente na igreja, vivendo uma vida com Deus, com base na experiência dos seus pais, com base nas experiências dos seus amigos, com base nas experiências dos seus filhos. E aí o que acontece é que existe uma frustração gigantesca. Por que Deus fala com ele dessa forma e Deus não fala comigo? E aí eu quero te falar uma coisa: Deus, Ele se move de diversas formas. E não necessariamente a forma que Deus fala comigo, Deus vai falar com o pastor Murilo, Deus vai falar com o Lucas, Deus vai falar com o pastor Diego. E nós temos que aceitar isso, e não desejar o que Deus tem dado para pessoas específicas, mas desejar uma experiência própria com Ele. E essa experiência própria com Ele vai fazer você conhecer a Deus de maneira muito melhor. Olha lá, se nós continuarmos, a história diz que
A sua esposa, a esposa de Manoá, vai correndo até Manoá contar o que tinha acontecido. Ela fala: olha, o anjo do Senhor veio conversar comigo e falou isso, e falou que eu vou ter um filho, e ele libertará o povo, começará essa obra incrível. E aí, o que Manoá faz? Vou orar. E a oração dele é: Senhor, se o seu anjo apareceu, envia esse anjo novamente para falar comigo, para tocar no meu coração, para me contar como eu devo criar esse homem. Sabe, Manoá não ficou bravo, falou: você está louca? Cara, ele foi lá, ele botou o joelho no chão, ele orou e pediu que o Senhor venha me ensinar como criar esse menino. E aí, o anjo aparece mais uma vez, e a esposa de Manoá vai correndo, diz a ele: o anjo está lá, o anjo do Senhor está lá, vamos lá falar com ele. E ele chega e fala, e começa a conversar: olha, eu vou dar um banquete. E o anjo do Senhor fala: não quero banquete, faça um sacrifício. E aí depois ele diz: bom, então me fala qual é o seu nome, porque quando eu souber o seu nome, no dia que eu fizer o meu sacrifício, eu vou lembrar de você. Isso aí está lá no versículo 17, capítulo 13, versículo 17, diz assim: então Manoá perguntou ao anjo do Senhor: qual é o seu nome, para que possamos honrar você quando se cumprir aquilo que nos falou. O anjo do Senhor respondeu: por que você me pergunta pelo meu nome, que é maravilhoso? Que experiência? Eles tiveram a experiência com o próprio Jesus. Em outras versões diz, que eu não tenho anotado aqui, mas diz: por que você pergunta pelo meu nome? O meu nome é impronunciável, o meu nome é incomunicável. Yahweh se revelando. E aí, quando esse nível de experiência com o próprio Deus vem, meu querido, as coisas mudam. A sua expectativa muda, os seus olhos se abrem, e você entende que a experiência que o Senhor quer derramar sobre a sua vida é uma experiência única. É uma experiência única. Vocês sabem de uma coisa? Quando eu comecei a namorar com a Erika, eu tinha 15 anos. E eu era um menino, eu nunca fui um menino rebelde. De verdade, eu nunca fui um menino rebelde. Eu fui expulso de escola, mas nunca por rebeldia. É verdade, não dei risada, mas é verdade. Era muito mais pela influência negativa que eu causava nas pessoas. Mas eu sempre respeitei muito as autoridades, sempre respeitei os meus professores. Tanto é que quando eu fui expulso, cara, fizeram uma festa para mim. Verdade, gente, nem te conto. Tinha a sala lá dos inspetores lá no colégio Módulo. Alguém aqui já estudou no Módulo? Caramba, eu estudei lá, fui expulso de lá. Fui expulso não, fui convidado a me retirar. Aí eu aceitei o convite. Mas, cara, me levaram para lá, tinha bolo e tal. Eu fiquei felizão, mas enfim, fiquei feliz e triste. Mas o que aconteceu, cara, é que a Erika tinha experiências com Deus, não por conta do relacionamento do Lamartine com Deus, mas porque desde muito pequeno ela tinha experiências, ela tinha visão aberta, ela enxergava demônios, Deus revelava muitas coisas para ela. Mas eu nunca tinha tido isso. Os meus pais tiveram uma conversão muito radical. E eu já contei aqui isso outras vezes, mas a minha conversão se deu de verdade quando eu tinha, sei lá, uns 19 anos. E eu questionava muito. E eu vinha na igreja e eu levantava as minhas mãos, mas quando eu estava doente, quando eu estava triste, quando eu tinha medo, quando eu não sabia o que eu faria, o que eu deveria fazer, a minha ligação não era através da oração para Deus, mas era uma ligação no celular pedindo ajuda para a Erika. Então o meu relacionamento com Deus se dava muito mais através do relacionamento da Erika com Deus. A Erika era meio que uma intermediária para mim. Você pode orar para Deus e pedir para Ele me abençoar? Ela falava: ora você. Eu falava: não, mas você é muito mais próxima de Deus. Deus não vai, até Deus me ouvir, deve ter umas 800 milhões de pessoas na minha frente. Eu sou muito pecador. Sabe, e eu começava a colocar barreiras no meu relacionamento com Deus. Eu sabia que eu era chamado desde sempre, pessoas falavam para mim: cara, você tem algo especial, Deus tem isso para a sua vida, você é chamado, você é diferente. Cara, e eu acreditava nisso, mas eu nunca tinha tido uma experiência real. A minha experiência era sempre a base de experiência de outras pessoas, da Erika, de outros amigos. Até o dia que nós nos separamos. Nós terminamos o nosso namoro depois de 4 anos. E aí eu me vi numa situação que não tinha mais nenhum tipo de experiência.
E eu não tinha mais uma pessoa que fizesse esse intermédio nas minhas angústias no momento de dor. Eu não tinha para quem recorrer. Sabe, gente, não adianta a gente ficar colocando barreiras e construindo paredes para que nós possamos nos comunicar com Deus. E o dia que eu descobri isso, foi a sensação mais incrível do mundo. Eu continuava com alguns questionamentos, e Deus, cara, foi tratando. Mas o dia que eu tive uma experiência com Ele, eu me senti amado de verdade. Eu falei, uau, Ele se importa comigo. Uau, como Ele é incrível. E deixa eu te falar, não foi um arrepio. Sabe? Eu acho que muitas pessoas às vezes querem, olha Deus, eu quero ter uma experiência com o Senhor. Eu vou fechar agora o meu olho e eu quero ver um anjo. E aí abre o olho e não tem um anjo. E aí fala, cara, Deus não quer se manifestar. Deus não me ama. Mas Deus se manifesta na sua vida de outras formas. Eu nunca vi um anjo. Eu nunca vi um demônio. Nem quero ver. Viu Deus? Mas sempre que Deus fala comigo, Ele coloca palavras na minha mente, no meu coração, e eu sei que vem dEle. Existem pessoas que escutam a voz de Deus. Cara, Deus sabe o quanto eu tenho pedido. Deus, eu quero ouvir a sua voz. Eu quero ouvir a sua voz como se fosse um homem falando aqui na minha orelha o que fazer. Deus faz? Não, por quê? Porque, cara, o que eu peço muitas vezes não move o coração de Deus, meu querido. Deus se move do jeito que Ele quer. E eu estou muito bem com isso, porque Ele tem falado comigo. E esse tipo de experiência tem despertado cada dia mais algo dentro de mim que diz, cara, essas pessoas precisam também ter esse nível de experiência. E Sansão foi a mesma coisa. Sansão teve essa experiência, os pais de Sansão tiveram essa experiência, o próprio Cristo revelando a ele. A palavra, se nós continuarmos lá, quando eles se deram conta que era o próprio Deus ali falando com eles ficaram, Manoá ficou apavorado e falou, agora a gente vai morrer, porque quem tinha contato com Deus nesse nível morria. E a esposa diz, fica tranquilo, mulher é sábia, fica tranquilo, se ele quisesse nos matar, eles não tinham falado isso pra gente aqui, vai dar tudo certo. E eles ficaram bem. Agora imagina Sansão vivendo uma vida, um chamado com base na experiência dos seus pais. Ele nunca teria conseguido seguir adiante. Mas Sansão teve as suas próprias experiências. Toda vez que Sansão estava num lugar, a primeira vez quando ele foi buscar a mulher filisteia com quem ele ia se casar, ele no meio do caminho encontra um leão. E a palavra diz que o Espírito de Deus se apossou dele. Se apossou de Sansão o Espírito de Deus e ele rasgou o leão como se fosse um cabrito. Como se fosse nada, ele rasgou um leão no meio. E aí outras vezes, quando Sansão decide jogar o enigma. Bom, vocês leem essa história para vocês entenderem, porque eu não posso me prolongar muito, mas ele decide fazer um enigma. Ele fala, eu vou fazer um enigma aqui, se vocês acertarem eu vou dar 30 camisas para você e 30 vestes festivais. Só que se vocês não acertarem, vocês vão me pagar. Beleza, beleza. Ele já estava casado, os caras durante os 3 primeiros dias quebraram a cabeça, não conseguiram achar, não conseguiram decifrar, então foram na mulher de Sansão. Olha, vai lá, cara, por que você fez isso? Por que você trouxe ele aqui para nos causar isso? Olha só o que ele fez, vai lá e arranca dele a resposta dessa charada. Resumindo, a esposa de Sansão encheu tanto ele, que no 7º dia, ele já cansado, é o que a Bíblia diz, ele estava cansado, estava saturado dessa mulher, chorando no ouvido dele, que ele conta para ela, que ela vai e conta para os filisteus, que era o povo dela. E aí Sansão tem que arrumar essas 30 camisas, que não deveria ser barato. E aí mais uma vez o Espírito de Deus se apossa de Sansão, e ele vai até um lugar e mata 30 homens. Vai e mata 30 homens e entrega isso. Mais uma vez o Espírito de Deus. Você quer mais uma experiência de Sansão com Deus? A Bíblia relata que por conta disso começou a haver meio que retaliações dos filisteus. E aí os filisteus mataram o pai e a mãe da sua esposa, e ele fica muito bravo, e ele vai embora. E aí depois
ele volta e aí vê que a sua esposa estava com um cara, um amigo dele, e ele fica revoltado, amarra 500 raposas, coloca fogo no rabo das raposas, as raposas saem correndo, queima toda a seara dos filisteus, os filisteus querem retalhar, e aí Sansão foge para um determinado lugar, o Vale de Ecrã, se eu não me engano, uma fenda na rocha do Vale de Ecrã, acho que é isso aí. E aí o que acontece é que ali tinha o povo de Judá, e eles chegam para brigar com o povo de Judá, e o povo de Judá meio que tinha um relacionamento tranquilo com eles ali, olha só, um relacionamento de paz, e eles dizem: por que vocês permitiram que ele viesse até aqui? Agora a gente vai assolar vocês. E eles foram, o povo de Judá foi atrás de Sansão, e aí eles falam: Sansão, é o seguinte, você vai ter que se entregar, porque, cara, os caras vão apertar a gente aqui, vai ficar ruim. E aí Sansão diz para eles: olha, eu até me entrego, e eu deixo vocês me amarrarem, se vocês prometerem que vocês não vão me matar. E eles prometem, e Sansão é amarrado, e Sansão é entregue para os filisteus. A palavra de Deus diz que nesse momento, quando ele é entregue, mais uma vez o Espírito de Deus se apossou dele, e ele rasgou aquelas cordas como se fossem de linho. Sansão matou depois 1000 homens com uma queixada, mais uma vez, quando o Espírito do Senhor se apossou dele. Então, Sansão teve sim a experiência. Sansão sabia sim que o poder que ele tinha vinha de Deus. E aí eu quero te falar uma coisa, meu querido. Se você tem um dom, saiba que esse dom vem de Deus. Amém? Porque muitas pessoas acham: uau, eu sou um bom negociador, eu sou um bom comerciante. Você não é bom porque você é bom, você é bom porque ele foi bom e ele te deu isso. Sabe, eu olho para o Diego, para a Lana, para a Merícia, para a galera do vocal, é muita sacanagem, porque eles pegaram todo o dom da voz bonita, e quando eu passei já não tinha. Mas Deus deu um propósito para que eles tivessem essa voz. Deus deu um propósito para que eles tivessem esse tipo de dom para abençoar um determinado tipo de pessoa, um grupo de pessoas. E Deus me deu um outro dom para que eu tivesse outras experiências. E eu sei que se eu estou aqui hoje, e eu sei que eles também sabem, se eles estão no lugar onde eles estão, na posição que eles estão, fazendo o que eles estão fazendo, é porque Deus colocou eles lá, e eles sabem disso. Então deixa eu te falar uma coisa: tudo que você faça para a glória de Deus. Você está lá no seu negócio, você vai fazer uma venda, você vai negociar alguma coisa, saiba que se o favor de Deus estiver sobre a sua vida, meu querido, o inimigo pode tentar te levantar para te derrubar, mas quando o favor de Deus está estendido para você, nada vai te parar. Nada vai te parar. Sabe, eu vejo aqui a Dona Pina, uma mulher de Deus, a igreja fechada na pandemia. A única pessoa que vinha assistir culto aqui era ela. E ela reconhece que tudo que ela tem, os filhos reconhecem, a Ângela reconhece, o Fábio reconhece que tudo que eles têm, a quantidade de pessoas que eles abençoam lá no clube português, é porque Deus colocou eles para fazer algo que pessoas extraordinárias foram escolhidas para fazer. Então entenda isso de uma vez por todas: se você tem um dom, é para que você use em favor do reino de Deus. Sabe? Você é bom no que você faz, meu querido? Quantos aqui se acham bom no que faz? Levanta a mão aí, sem falsa modéstia. Faça para a glória de Deus. Faça para a glória de Deus. Amém? Então, primeiro, Sansão teve o chamado, depois ele teve a experiência, e aí o terceiro ponto que eu quero falar para vocês é a imprudência. As pessoas muitas vezes acham que Sansão foi desobediente quando casou com Dalila, ou contra essa mulher filisteia. Na verdade, não existia nada que dissesse para eles não fazerem isso. A questão do jugo desigual, aí você vai falar, pô, mas é o jugo desigual. Cara, jugo desigual está no Novo Testamento. A gente está falando aqui bem antes, pensa lá. Depois de Josué. Então não existia jugo desigual. Mesmo Esdras, quando falou para devolverem as suas esposas, ele fala depois disso. Mas foi no mínimo imprudente. Pensa você, que existe uma mulher ou um homem, você está aqui, que quer
te matar, que já te ameaçou, que já falou: eu vou te pegar e eu vou te arrebentar. Se você falar: mas é tão bonitinho, vou dar uma chance para ele. Foi mais ou menos isso que Sansão fez. Sansão não foi desobediente, Sansão foi imprudente. O povo dele estava sendo assolado por 40 anos pelo povo dessa mulher, por essa filisteia. E mesmo assim, ele decidiu correr o risco. Deixa eu achar aqui onde eu vou falar com vocês agora. E aí acontece a primeira vez lá, que Sansão toma uma gaia da mulher dele lá, né? E aí ele fica muito bravo, vai, se relaciona com uma prostituta, depois encontra a Dalila. Olha lá, no capítulo 16, no versículo 4. Depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Olha só o nível da imprudência. Quando eu li esse texto aqui, eu falei: não é possível, cara. O cara brincou demais com o perigo. O cara brincou demais com Dalila. Eu vou ler para vocês, isso aqui a gente vai se alongar um pouquinho, tá bom? Olha só. Você pode abrir a sua Bíblia aí, que esse aqui a gente vai correr um pouquinho mais. Sansão, Juízes 16, versículo 4. Aliás, vamos a partir do versículo 5, amém? Quem tem Bíblia diz amém. Quem não tem diz: eu vou comprar uma. Diz assim, ó: então os governantes dos filisteus foram falar com ela e lhe disseram: convença-o a revelar em que consiste a sua grande força e como poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para que assim possamos subjugá-lo. Cada um de nós dará a você 1.100 moedas de prata. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Quem aqui sabe quem foi vendido por moedas de prata? Quem? Olha como o dinheiro corrompe as pessoas. Eu não estou falando aqui que dinheiro é ruim não, viu gente? Não é isso não. Estou falando aqui que o dinheiro usado de uma forma ruim, empregado por um propósito ruim, cara, destrói pessoas, destrói sonhos, destrói famílias, destrói propósitos e projetos que Deus tem. Mas vamos continuar lá. Então Dalila disse a Sansão: peço que você me conte em que consiste a sua grande força e com que você poderia ser amarrado e subjugado. Cara, primeira coisa, a mulher vai falar isso para você, você fala: pô, é minha esposa, eu não posso mentir, o que é dela é meu, ela sabe disso, eu vou falar para ela. Mas ele, eu acho que foi fazer um teste: vou testar aqui, ver o que ela faz, né? E aí ele responde lá. Sansão respondeu: se me amarrarem com 7 cordas de arco, ainda úmidas, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Os governantes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 cordas de arcos, ainda úmidas, e com as cordas ela o amarrou. Não foi outra pessoa que amarrou, foi ela que amarrou ele. Dalila havia deixado alguns homens escondidos no seu quarto. Então ela disse: Sansão, os filisteus vêm aí. Mas ele arrebentou as cordas de arco, como se arrebenta o fio de estopa chamuscada que era colocada perto do fogo. Assim, não se soube em que se consistia a força de Sansão. Primeira vez, cara, você fala assim: errar é humano, ele nunca mais vai repetir esse erro. Não, ele repetiu, cara. Olha só. Então Dalila disse a Sansão: eis que você tem zombado de mim e me falou mentiras. Agora, por favor, conte-me como você pode ser amarrado. Ele lhe disse: se me amarrarem bem com cordas novas, que nunca foram usadas, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Dalila pegou cordas novas e o amarrou. Eu já tinha chutado de casa já, cara. Vai andar, vai passear. Quer dizer, tá dormindo com o inimigo, o inimigo está lá: como que é que você faz para você ser fortão? E ele fala: me amarra aqui. Ela vai, amarra, ele acorda e ele é desamarrado. A primeira vez que fala: tudo bem, foi enganado. A segunda não, cara. Tem um ditado que diz assim: errar uma vez é humano, 2 vezes é o quê? Burrice. E tem outro que complementa, que fala: a 3ª vez é porque você quis mesmo. E eu acho que foi isso, porque ele errou de novo. Olha só.
Dalila pegou as cordas novas e o amarrou e disse: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Dalila havia deixado alguns homens escondidos no seu quarto, de novo. Mas Sansão arrebentou as cordas de seus braços, como se fosse um fio de linha. Dalila disse a Sansão: até agora você tem zombado de mim, ó, fortão do cabelão. Cara, o que você responderia para sua esposa? Até agora você tem zombado de mim. Até agora você tem tentado me matar, né? Mas ele continuou. Ele falou: não, cara, nossa, Sansão era muito doido, né? Porque eu acho que a gente vai estar falando: eu estou fazendo uma pegadinha com ela aqui, vamos ver até onde ela vai. Até agora você tem zombado de mim e só falou mentiras. Diga-me como você poderia ser amarrado. E ele respondeu: se você tecer num tear as 7 tranças da minha cabeça, e se as prender como um pino de tear, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, marido, abre o olho hoje, hein? A hora que dormir, meu querido. Brincadeira, porque aqui só tem mulher de Deus, não tem Dalila não. Não é não? Enquanto ele dormia, ela pegou e teceu as 7 tranças. Ela também é bem burrinha, né, cara? Imagina o trampo que ela teve de tear lá as 7 tranças. Ela ficou lá, teceu as 7 tranças dele num tear, prendeu como um pino de tear, e depois gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Mas ele despertou do sono, arrancou o pino e tirou o cabelo do tear. 4 vezes. 4 vezes. 4 vezes Sansão caiu no chaveco da Dalila. Dalila com certeza devia ser uma mulher atraente. E Sansão, deixa eu te falar uma coisa, Sansão não era qualquer cara não. Ele era como se fosse o presidente lá da época, o primeiro-ministro. Ele era o juiz da época. Então ele tinha um cargo bom. Muito provavelmente Dalila era uma pessoa muito atraente também. Mas por 4 vezes ele caiu no conto da Dalila. E deixa eu te falar uma coisa, a Dalila, sabe o que Dalila pode ser para você? A pornografia. Sabe o que pode ser Dalila para você? O adultério que você está cometendo. Sabe o que Dalila pode ser para você? A carreira que você está cheirando. Sabe o que Dalila pode ser para você? O tamanho da sua língua quando faz fofoca do irmão. Sabe o que Dalila pode ser para você? Os seus pensamentos que muitas vezes você não controla, mas você pode, se posicionar contra, mas você deixa. E você vai flertando com o seu pecado. A vizinha bonitona te olhou, você olhou para ela de novo. E você quer andar no fio. Você quer andar na linha, no fio aqui, cara. Para cá é o pecado, para cá é a santidade, para cá é o espírito, para cá é a carne. E você fica andando, cara, como se a vida do cristão fosse brincadeira. Satanás quer uma escorregada sua para destruir sua vida. Uma. Tinha um cara que foi, o Lucas sabe disso, nós fomos para Israel, e foi um dos maiores evangelistas que eu conheci pessoalmente. Para quem esse cara falava de Deus, Lucas, estou mentindo? Estou mentindo, não vou falar o nome desse cara, estou mentindo? Balança sua mão. Para quem esse cara falava de Deus, gente, a pessoa se convertia. O cara tinha um testemunho lindo, cara, um dos maiores testemunhos que eu já ouvi, sabe? E eu lembro da gente caminhando em Jerusalém, e ele estava lá, cara, totalmente emocionado, e ele contando comigo. Eu falei: deixa eu te falar uma coisa, quando Deus levanta homens com um testemunho forte como o seu, Satanás está esperando uma brecha para destruir você, de uma forma que vai ser muito, muito penoso você se reerguer. E ele entendeu, ele falou: na verdade. Eu falei: cara, anda na linha. Ele tinha sido um dependente químico. E eu falei: anda na linha, cara, não flerta com o pecado. Fica firme. Deus te colocou nessa posição. Você foi chamado por Deus, você teve experiências incríveis. Não seja imprudente de ficar numa roda de pessoas que fumam crack. Não seja imprudente de querer parar no bar e beber uma bebidinha só. Seja sábio. Sabe o que Provérbios fala? Eu vou voltar aqui rapidinho, Sabe o que Provérbios, Provérbios 13,16 diz assim: quem é prudente age com conhecimento, mas o tolho espalha as suas tolices. E aconteceu que 2 meses depois,
2 meses depois, esse cara teve a sua vida destruída por conta de uma escorregada, e eu nunca mais o vi. Do maior evangelista que eu conheci pessoalmente, para uma pessoa que se perdeu de novo dentro das bocas, das biqueiras. O que eu quero te falar com isso? Não flerte com Dalila. Não ache que você pode vencer as dificuldades da sua vida se você não tiver Deus. Não ache que você consegue superar um trauma se Deus não tocar nessa ferida. Não ache que você consegue se livrar da pornografia simplesmente porque, cara, não, eu posso, eu tenho controle sobre isso. Não haja dessa forma. Sabe por quê? Porque na primeira você pode resistir, na segunda você pode resistir, na terceira você pode resistir, na quarta você pode resistir, mas uma hora você vai cair no conto da Dalila. E foi exatamente o que aconteceu com Sansão. Porque ela diz para ele lá, continuando no capítulo 15: como você pode dizer que me ama, se não me revela o seu segredo? Por 3 vezes você zombou de mim e ainda não me contou em que consiste a sua grande força. Ela o importunava e pressionava todos os dias com a mesma pergunta, de modo que a alma dele se angustiou até a morte. Cara, talvez o pecado te angustie, mas você tem para onde correr. E essa pessoa se chama Jesus. Porque não importa quantas vezes você caiu, Deus não está preocupado o quão no fundo do poço você está. Ele está preocupado em ouvir a sua voz clamando: Senhor, me salva. Você entende isso? Senhor, me salva. Quando você clama dessa forma, Ele te salva. Nós vamos chegar lá no último ponto, mas eu quero continuar para você aqui, ó. De modo que a alma dele se angustiou até a morte. Então lhe contou o segredo, dizendo: nunca foi passada uma navalha na minha cabeça, porque sou nazireu consagrado a Deus desde o ventre da minha mãe. Se o meu cabelo for cortado, a minha força irá embora, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Quando Dalila viu que havia contado o seu segredo, mandou chamar os governantes filisteus, dizendo: venha mais esta vez, porque agora ele me contou o seu segredo. Então os governantes dos filisteus vieram até ela e trouxeram com eles o dinheiro. Dalila fez com que Sansão dormisse no colo dela, e tendo chamado um homem, mandou raspar-lhe as 7 tranças da cabeça, e assim começou a subjugá-lo. Sansão havia perdido a sua força. Pula lá para o final do versículo 20. Diz assim: mas ele não sabia aí. Ela grita de novo lá, né? Sansão, os filisteus vêm aí e tal. E ele levanta achando que ele ia fazer exatamente a mesma coisa. Cara, eu já consegui superar essa minha mulher 3 vezes, eu vou superar a 4ª, tranquilo. Eu já consegui superar a pornografia 3 vezes, eu já consegui superar o adultério algumas vezes, eu já consegui superar a minha dependência química algumas vezes. Eu vou conseguir dessa vez também. É a última. É o último trago nesse cigarro, é o último gole nesse whisky, é a última mentira que eu vou contar, é a última fofoca que eu vou fazer. Olha o que diz: mas ele não sabia que o Senhor já havia se retirado dele. A força de Sansão estava na presença do Espírito de Deus que habitava dentro dele. E aqui eu quero te falar uma coisa: o Espírito de Deus, o Espírito Santo só vai se deixar se você apostatar. É assim que nós acreditamos, tá? É assim que nós acreditamos. A apostasia é divórcio, e a separação, isso está na Bíblia. Então, se você um dia apostatar, o Espírito Santo vai te deixar. Mas o Espírito de Deus ainda habita em você. Você pode estar muito distante. Todos aqueles que um dia entregaram o coração para Jesus disseram: Jesus, eu quero o Senhor dentro de mim,
Eu quero que o Senhor seja o meu único e suficiente Salvador. E aí você aceita Jesus, você conhece Jesus, e você, por N questões, você se distancia da presença de Jesus. Você começa a ter uma vida de pecado. Sabe, a sua imprudência te leva a um afastamento completo de Deus, não porque o Espírito Santo te deixou, mas porque a carne está falando muito mais alto do que o Espírito. A palavra de Deus diz que a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne. Elas são inimigas, elas não se dão. Então, se você está vivendo momentos de dificuldade, não pense que é porque o Espírito de Deus te deixou, porque você foi esquecido. Não. Talvez Dalila tenha te tirado demais do caminho. Sabe? Talvez você tenha ouvido demais outras pessoas. E aqui eu quero entrar no meu quarto e último ponto, que é o favor. Então nós entendemos que Sansão foi chamado, Sansão teve as suas experiências, viu as experiências dos seus pais, mas teve a sua própria experiência, e então ele decide, porque ele queria ter uma vida meio irresponsável, e fez aliança com o inimigo, fez aliança contra uma mulher, com uma mulher, na qual ele foi chamado para libertar o povo. E aí, ele perde a sua força, e aí de rei, de um juiz, ele se torna um palhaço. Porque é o que a Bíblia diz, que as pessoas prenderam, furaram os seus olhos, prenderam ele, e para fazer graça, para as pessoas rirem, chamavam Sansão: Sansão, vem cá, palhacinho, vem participar do circo de Sansão. E ele aparecia, e as pessoas riam e caçoavam dele. Mas, olha o que diz, no versículo 30, no versículo 28, Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço que lembre-se de mim, dá-me força só mais dessa vez. Isso é o suficiente. Você lembra que eu falei que a graça, ela sempre esteve presente? Mas o favor só acompanha quem pede. O favor de Deus só acompanha quem decide obedecer. O favor de Deus só estará presente na sua vida se você abdicar, se você abrir mão das vontades da sua carne, se você não escutar as vozes de Dalila, se você não escutar as pessoas que têm tentado te desviar do caminho. E aí você vai ter o favor do Senhor, e o favor do Senhor vai te levar para lugares extraordinários. Sabe? Não importa o quão perdido você está, meu querido. O que Deus quer fazer com você hoje é estender o favor dele. Mas para que você estenda o favor, você precisa se reconciliar, assim como Sansão se reconciliou. Quando um homem, quando um filho de Deus, quando uma pessoa chamada clama ao Senhor, o Senhor ouve. No versículo 30 diz assim: que eu morra com os filisteus, e empurrou com toda a sua força, e o templo caiu sobre os governantes, e sobre todo o povo que ali estavam para rir de Sansão, tá? Assim foram mais os que o Sansão matou quando morreu, do que quando ele havia matado durante toda a vida. Eu queria que você fechasse seus olhos um pouquinho. Eu queria que você refletisse em qual estágio você está dentro dessa palavra. Talvez você saiba que você foi chamado, mas você nunca tenha tido uma experiência. E talvez porque você nunca realmente entregou o coração para Jesus. Talvez você falou: cara, eu nem sei se eu sou chamado. Como que eu posso ter uma experiência com alguém que eu nem sei se eu sou chamado? Deixa eu te falar que essa experiência só pode ter quem entrega o seu coração para Jesus. Não tem como ele se mover, não tem como ele fazer algo na sua vida se você não permitir com que ele faça algo na sua vida. Ele não vai chegar metendo o pé na porta, meu amigo. Ele não vai chegar e falar: dá licença, mesmo que você não queira, eu vou entrar. Ele espera um convite.
batei e abri-se-vos-á, buscai e me achareis, pedi e dá-se-vos-á. Se você entrou aqui hoje, mas nunca entregou o seu coração para Jesus, eu quero pedir que você levante a sua mão onde você estiver, e nós vamos orar com você, e você vai ter uma experiência com Deus, onde Ele vai revelar o chamado dele para a sua vida, e essa experiência vai fazer com que você sinta algo diferente, algo que você nunca sentiu. E eu não estou falando aqui de uma religião, todo domingo eu falo isso, não é uma religião, é um relacionamento seu com Deus. Eu tenho o meu relacionamento com Deus, o Chandler tem o relacionamento dele com Deus, o Chuck tem o relacionamento dele com Deus. Não queira basear a sua vida nas experiências dos outros. Deus quer fazer uma experiência, Deus quer ter uma experiência com você, meu querido, só com você. Mas para isso você precisa convidar Ele para entrar no seu coração. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você deseja entregar o seu coração para Jesus hoje, agora, levante a sua mão que nós vamos orar com você agora. A igreja está de olho fechado, então você não precisa se sentir constrangido por nada. Existe alguém que deseja fazer essa oração? Glória a Deus pela sua vida, eu te vejo aí. Existe mais alguém que deseja fazer essa oração? Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua vida. Existe mais alguém que deseja fazer essa oração? Deixa eu te falar, hoje é o dia que o Senhor escolheu para que você se sinta importante, para que você se sinta filho. Nós falamos de adoção aqui. Deixa eu te falar, você foi adotado, meu querido. Você recebeu o espírito de adoção, o espírito de Deus Pai, para que você tenha uma experiência, uma vida com Ele incrível. Você que levantou a sua mão, eu queria pedir, a igreja é de olho fechado, eu queria pedir que você levantasse do seu lugar. Você que levantou a sua mão, por favor, se coloque em pé. Glória a Deus. Eu vou perguntar pela última vez, existe mais alguém que deseja fazer essa oração? Essa é a sua chance, sabe? Não é que você vai sair daqui e vai morrer, não é isso não. Mas Deus quer falar com você algo hoje, quer entregar para você algo hoje. Se você postergar, se você procrastinar, a única pessoa que vai perder é você. Então, se você está aqui e deseja mais uma vez entregar o seu coração para Jesus, por favor, levante-se do seu lugar. Amém? Glória a Deus. Você que se levantou, coloque a mão no seu coração, por favor, e faça essa oração agora. Diga assim: Senhor Jesus, eu entrego o meu coração, e eu entrego a minha vida em Tuas mãos. Senhor Jesus, eu confesso os meus pecados, e eu declaro com a minha boca que o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador. Eu peço, Pai, que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus, amém. Os diáconos vão chegar até vocês, para que vocês recebam um informativo. Se vocês puderem preencher, nós queremos nos conectar com você, nós queremos falar com você, nós não queremos te pedir nada, nós queremos nos colocar à disposição de você, para entender como nós podemos servi-los. Então os diáconos estão chegando até você. Por favor, fale conosco. E você que fez essa oração, se você estiver nos assistindo online, escaneie esse QR Code que está aparecendo na sua tela aqui embaixo. Nós queremos falar com você. Você é importante para nós, sabe? Você é muito especial. Muito obrigado por ser obediente e disponível para ouvir aquilo que Deus quer falar com você. Eu queria pedir que você pode se sentar. O meu segundo apelo é para você que sabe que foi chamado, para você que já teve algumas experiências, mas que tem vivido tempos de imprudência, e essa imprudência tem te afastado cada vez mais, e talvez você nem se sinta mais crente. Se o diabo fica falando na sua orelha: larga a mão de ser hipócrita, larga a mão de ser fingido. Deixa eu te falar uma coisa, não existe nada que você possa fazer que vai fazer com que Jesus te ame menos. Eu sei disso, sabe por quê? Porque eu tenho 2 filhos e eu sou completamente apaixonado por eles. E às vezes eles são rebeldes, sabe?
Às vezes eles me testam, me desobedecem, mas tudo que eles fazem, e se eu pensar no pior dos cenários, nada do que eles possam fazer vai fazer com que eu ame menos. Nada, 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 nada. Agora a palavra de Deus diz que nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais Ele, que é perfeito. Então eu quero te falar uma coisa, não importa o que você fez, não importa o tamanho do seu erro, não importa a profundidade do poço que você está, se você clamar assim como Sansão clamou: Senhor, me ajuda, Senhor, eis-me aqui, Senhor, me tira desse buraco, Ele vai estender o favor para você de novo. E eu vou perguntar uma vez: se você é essa pessoa que entrou aqui hoje com um relacionamento com Deus destruído por uma imprudência, mas deseja consertar a sua vida e a sua caminhada com Deus, para que você possa por mais vezes experimentar a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável, eu quero pedir que você levante do seu lugar. Não tenha medo, só levante, cara, não pensa muito, só levante do seu lugar se você está distante da presença do Senhor. Sabe, eu queria pedir que as luzes fossem abaixadas. Você talvez fale: não é para mim não. Cara, você está um pouquinho distante, é para você sim. Talvez você esteja flertando com Dalila, com a mentira, com a inveja, com a discórdia das pessoas, gerando isso no coração de cada uma. Cara, levanta do seu lugar, não fica parado não. O que Satanás quer é que você fique aí sentadão mesmo. Coloque a mão no seu coração aí e fale com o Senhor agora. Peça perdão a Ele pelo seu distanciamento, por tantas vezes que você decidiu ceder às vontades da sua carne, tantas vezes que Ele te alertou e mesmo assim você decidiu: cara, é minha conta e risco. Fala com o Senhor agora. Esse é um tipo de oração que eu não posso fazer por você. É você que tem que fazer. O que eu quero te falar é que a palavra de Deus diz que quando nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. E as coisas velhas se passaram e eis que tudo novo se fez. Se você pediu perdão para o Senhor, se você se arrependeu verdadeiramente, tudo novo se fez. Não importa o tamanho do seu erro, não importa o que você fez, tudo novo foi criado, tudo novo foi gerado, uma nova oportunidade foi te dada. Mas entenda que você foi chamado, e a experiência de fé que você teve, e o favor do Senhor que você carrega, tem um propósito e uma finalidade: libertar mais pessoas. Libertar mais pessoas da escravidão do pecado, libertar mais pessoas da pornografia, da dependência química. O seu chamado, a sua experiência e o favor dele tem uma finalidade. A finalidade não é você, a finalidade é o próximo, a finalidade é o outro. Que você saia daqui carregando essa palavra. Senhor Deus, nós queremos pedir, Pai, que o Senhor finque essas palavras nos nossos corações, Deus. Deus, nós reconhecemos que o chamado que nós temos, que a experiência de fé que nós recebemos e ainda vão receber, e o seu favor que foi estendido sobre as nossas vidas, Pai, que nós possamos ter claro em nossa mente o propósito e a finalidade. Assim como Sansão foi chamado para libertar o povo, que nós possamos entender o nosso chamado, que é o ID, é pregar o evangelho, é libertar as pessoas do cativo, salvar as pessoas do inferno através da sua palavra, Deus. Deus, eu te louvo pelos relacionamentos que foram restaurados nessa noite, Deus. Eu te louvo pelos relacionamentos que foram restaurados. Eu te louvo porque nessa noite novos pastores nasceram. Eu te louvo porque novos levitas nasceram. Eu te louvo porque novos diáconos nasceram. Eu te louvo, Senhor, porque novas pessoas nasceram, Pai. Pessoas que tiveram os seus sonhos roubados, pessoas que tiveram os seus planos frustrados, mas que hoje decidiram, Pai, por um novo começo e um recomeço.
Eu te agradeço, Pai. Eu peço que o Senhor leve cada um dos teus filhos em segurança, Deus. Que eles possam ter uma noite de descanso, uma noite de renovo, uma semana extraordinária. E que eles saibam que eles são chamados, que o Senhor é um Deus de experiências e que o seu favor está estendido sobre cada um deles. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que você vá em paz. Para você que está nos assistindo online, muito obrigado. E semana que vem estamos mais. E aqui fica o meu desafio, família. Traga mais uma pessoa. Traga mais uma pessoa. Amém? Deus te abençoe. Que você tenha uma semana incrível.